Ready. Друзья, я рад приветствовать Адриану Кастро здесь, в приятной студии в Бразилии. И вот такое экспресс-интервью. Рад, что ты участвовала в конференции «Не поздно». Я хотел бы, чтобы ты рассказала немного больше о том, чем ты занимаешься и почему тебя привлекает уфология. Adriana, I would like that you will tell us, so Russian audience, what are you doing in UFO investigation and why do you interest inside of it? Ele quer saber o que você está fazendo com a sua investigação, o conteúdo da sua investigação. Ok. Sou investigadora do Brasil e trabalho com as imagens da NASA, imagens originais da NASA, na qual eu descobri um site que os astronautas tiram as fotografias lá em cima e o âmbito de fotografia deles é muito grande. Então, o que eu faço? Eu pesquiso nesse site fotografias que tenham algum tipo de fenômeno anômalo, edito essas fotografias e coloco, então, no meu catálogo mundial de fenômenos anômalos, que é o que eu estou desenvolvendo atualmente. But only this point that you have analyzed in this photography, it doesn't explain why you're interested so much in UFO investigation. What is inside of yourself are talking that I should do it? O que dentro de você diz que eu devo fazer isso? So so difficult to me. Eu sinto necessidade de fazer isso desde que eu comecei, porque o sentimento de descobrir algo inédito, diferente, curioso, porque isso me tomou, é um hábito, é um hobby meu. E eu não consigo parar. Eu gosto muito de fazer isso e estou fazendo isso metodologicamente. I see. But Adriana, when you're exploring this, a lot of photos, do you believe that all of this is exist of UFO evidence, which is taken part on the Earth? I mean, which you analyze and find out the figures of something special. Quando você analisa isso, você acha que isso você vê alguma coisa muito especial? Com que objetivo? Quando você faz essa análise? Sim. O meu objetivo especial é entender aquilo que eu vejo. Como eu sei que eles existem e que estão no espaço e que pelo o número de evidências contínuas que eu venho achando, eles realmente estão ali, isso me dá então a vontade de querer achá-los cada vez mais, né? E eu venho achando. And if you had a chance to talk with astronauts who take photos, which areas you would like to see in details, some more details, which is you cannot see with your whole picture of view on the Earth? Se você pudesse falar com os astronautas, eu já entendi. Qual a área que você gostaria que ele... Qual pergunta que eu gostaria de fazer para eles, né? Qual área que você gostaria que ele falasse a respeito também? Tá. Se eu pudesse perguntar a um astronauta o que ele vê ou o que ele sente ao ver aquilo que ele está fotografando, porque como tudo que eu venho encontrando está em foco, direcionado, ou seja, o astronauta pegou a câmera, viu aquilo que está focando e tirou a fotografia, captou aquele momento, eu imagino que não deva ser fácil, porque uma vez que ele já sobe, sabendo que existe, e ainda vai procurar isso, eu acho que para ele deve ser muito perigoso. Eu acho
Eu admiro demais os astronautas, sabe? Muito medo eu teria lá em cima, muito medo, muito medo. You know, I was in Antarctica recently, and it's so big one continent that I never expected before. But did you see or did you make some research with this continent? Possibly that Ele, will be really interesting. ele esteve na Antártica recentemente, é um continente muito grande. E em qual, eh, sobre a Antártica, ou Will you make some interesting point of interest there in Antarctica to catch some nice idea to thinking, oh, what's going on the Earth? tem algum ponto da Antártica que você gostaria que, de falar a respeito sobre alguma coisa que esteja acontecendo? Tenho. Recentemente, eu venho encontrando muitas anomalias exatamente na área da Antártica, da Antártida. Exatamente entre América do Sul e África. Existe um pequeno aglomerado de ilhas, não me recordo o nome. Tem algo acontecendo ali naquele pedacinho, bem no meio do Oceano Atlântico Sul. E isso vem me deixando curiosa em relação àquela parte. Mas eu sempre tive curiosidade na Antártida. Então, sempre fiz muitas pesquisas por lá também. Mas nem sempre tem imagens de cima. That's great that you have a deep interest in this research. And what do you think? Do they have the ability to make some more evidence for us, even from photos from the space station or etc.? What's your opinion? Eles têm capacidade de trazer mais evidências para a gente da estação espacial. Qual a sua opinião a respeito? Tem. A partir do momento que eles estão lá em cima e fazem pesquisas contínuas, eles podem sim direcionar as pesquisas que eles precisam para lá. Porque nesse momento, aliás, nesse momento não, isso já foi verificado durante muitos anos, existe a anomalia do Atlântico Sul. E a anomalia do Atlântico Sul modifica os equipamentos, os radares, existe uma diferenciação nos equipamentos que passam lá em cima. Então, eu creio que ali seja um foco de pesquisas deles lá. E sim, são muito úteis, porque quando a gente consegue o frequenciamento de imagens, você consegue ver a modificação da Terra, né? E pode tentar modificar, ou tentar melhorar, ou tentar obter algum tipo de resultado nisso. Pelo menos é isso que eu penso. And did you see something which you make a kind of system of touching the ground? I mean, make some changes through the space technology or etc. I mean, do you see the systems of how the aliens is working or make contacts like this way, like make a kind of physical things? Você percebe que existe um sistema de contato dos alienígenas com essas observações com os humanos, com a gente? Boa pergunta. Acho que existe a verdade é que os astronautas sabem dessa existência, ok? Nós não sabemos. Nós que estamos na Terra não sabemos. Temos noção, mas não sabemos. Lá de cima eles sabem tudo. Porque a visão é diferente. Eu não sei por quê. Isso provavelmente eles lá, os astronautas, sabem. Eu não sei. Por algum motivo, a imagem lá de cima é muito mais nítida, perfeita e sem camuflagem dos OVNIs, dos UAPs lá de cima. Então, lá de cima, eles veem tudo. Então, existe essa interação
porque lá em cima eles sabem que embaixo existe. Então, provavelmente, eles, quando fazem o foco de uma fotografia, já fazem determinando que ali vai ter alguma coisa, e por isso eles conseguem captar, e é isso que eu estou conseguindo ver. É a percepção que o astronauta tem, e eu vou lá e consigo encontrar aquela percepção que ele tá vendo. Então, existe essa interação nesse sentido. Mas eu não acho que os UAPs façam isso conosco. Creio que seja assim, passou uma nave espacial terrestre lá em cima e eu olhei e vi, e só. Ele só vem, porque engraçado que nas imagens que eu vejo, os poucos possíveis seres que eu vejo nas imagens, normalmente estão olhando para a nave espacial que está fotografando eles. Se isso é uma interação, não sei. You know, I know some cosmonaut which has a ban for sorry. I know the people who is working with cosmics, and they has a ban to information which is not accepted by the no the policy by their policy. Ele conhece astronautas que têm acesso às informações, mas não são informações que são confirmadas. Это действительно проблема, и, к сожалению, они не могут, пока они на службе, говорить об этом открыто. Лишь после того, как они выходят из службы, они могут сообщать об этом в частных или в каких-то полупубличных беседах. Nossa, ele falou tudo em russo. Sorry. Russia. Sorry, my church. I will translate, sorry. Okay, it's recording, that's okay. It's part of the interview. Sometimes I do not think what language I used to speak. Unfortunately, they can tell it after finish their work, when they're retiring. And unofficial talking or a kind of small publicity, they can speak much more interesting details which you are talking about. So this is a real problem, which that information is blocked because of this. Quando são diálogos não oficiais, eles podem divulgar mais coisas, mas essas informações são bloqueadas. São bloqueadas. And how do you think what we actually, you, I am, you, of course, can do that this evidence, which will be spread much more over to the people, that they started to think over what's going on? O que pode ser feito para explicar para as pessoas, para esclarecer mais o que está acontecendo? Only divulgation. That's short version of the answer. But how you are able to make this information spread much more better, possibly some conference, some live events, some recording, or etc., etc. What's your opinion? How you can do this information more opening? Como você pode divulgar com mais abertura essas informações para o público? Divulgar. Só pelos governos ou nós em eventos, tanto no Brasil, quanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, mas precisa-se de uma união, porque temos que falar uma mesma língua, nós aqui na Terra, para que o povo entenda. Se cada um falar uma língua diferente, de uma maneira diferente, isso aqui é só científico, isso aqui é só espiritual, isso daqui é só esotérico, não existe isso, é tudo uma única, é o fenômeno.
fenômeno é único, porém existe de várias formas e precisamos estudá-los. Mas antes de divulgar, tem que ser muito bem estudado por todos. Porque o fenômeno existe em todos os lugares, mas cada lugar deve ter algum tipo de particularidade. A gente é que precisa entender isso, distinguir onde tem. É isso. I see. Uh, in Russia, we had a special programs to research UFO. Possibly, a kind of these programs you do have here in Brazil. What do you think the governments needs with this kind of programs, or they would like to don't care about anything which with undermeasurable, so do not have benefits? Na Rússia eles têm programas para divulgar. Se você acha que aqui no Brasil deveria ter a mesma coisa, se o governo deveria incentivar esse tipo de assunto? O Brasil não faz isso. Oh, Estão tentando, chegaram a ir ao Congresso, chegou a ter algum tipo de divulgação, de abertura, mas um programa de estudos no Brasil ainda não existe. Na América do Sul, pelo que eu saiba, somente o Chile. oh my. Okay, it's a problem. It's a Yes. problem. But what do you think? Why the China makes a big conference in Russia, inviting a lot of UFO researchers and etc., and make a huge conference with hundreds of people? What are they doing? Why are they doing? Possibly some governments know that they can touch something from somewhere. Fiquei A perdido. China faz conferências com os russos sobre esses assuntos, com centenas de pessoas, cientistas e não cientistas. O que você acha disso? O que o Brasil deveria participar disso ou não? Deveria, mas não acontece. Russos e chineses também não compartilham as coisas. Não temos, eu particularmente não conheço sites com os quais eu consigo fazer o tipo de trabalho que eu faço na China e na Rússia. A não ser as imagens que a própria NASA coloque deles, né, dos chineses e dos russos. Mas especificamente russo e chinês eu não conheço. Eu não tenho esse conhecimento de um site que disponibilize para a gente poder fazer trabalhos dessa forma. Is this correct? What I asked her, translated. I didn't check your translation, but I see but the answers. By her answer, it is correct or not. It's not full. It's not Not full full. answer that I expected, but it's okay. Let's going on because Okay. I can continue Okay. my idea that you will express yourself. Understand? Ok? But okay, let's going on. If we are talking about government's interest in this kind of information or split of the information or pieces of the information, I know that government has idea. If it's something necessary for myself, I can use any process or any people to get this information which make me stronger, better, much more higher than others. So make a kind of potential value of this. What do you think? China has any interest to make like UFO conference or etc. Or what's going on? What is your opinion? Você acha que a China tem interesse nesses assuntos? Porque existem informações fragmentadas de todos os lados. Qual é a sua opinião sobre a China com relação a isso? Sim, a China
tem muito interesse, quer muito saber sobre os WAPs, sobre a tecnologia deles e sobre o que eles conseguem, podem vir a obter de ganho para o país, não tem a menor dúvida. Mas, como você mesmo disse, as informações são muito fragmentadas. Nós aqui no Brasil não temos essa facilidade de informação da China. Okay, we are living in a new era of technology. I mean, AI technology make a huge progress with images and has a lot of fake photography. What Nós estamos entrando numa nova era com inteligência artificial e tem muita coisa falsa, porque a inteligência artificial faz com que as pessoas possam fazer fake. Sim. what what do you think? How we can survive in this era of AI photography? How we can separate what is the real photography and what is fake? That we will believe in something which which unreal. Como vai ser daqui para frente com a inteligência artificial para a gente poder saber o que é verdadeiro, o que é falso, que as pessoas divulgam com It's relação a a esse very assunto. difficult too. No meu trabalho, eu preciso de autenticidade, verdade e fidedignidade, ok? Se eu trabalhar com IA, eu não tenho como comprovar. Então, o que eu faço? Eu trabalho num site original, com fotos originais, e edito manualmente. Eu sei os passos que eu estou dando com aquela edição. Uma IA, se eu pegar uma fotografia de um disco voador e pedir para a IA, para a inteligência artificial, fazer a análise dessa fotografia, ela vai pegar nos arquivos dela um disco bonitão, perfeito, e vai colocar aquele disco que eu estou colocando como análise a resposta para mim. E isso não é a realidade. Então eu não vou ter como comprovar aquilo que eu estou dizendo. Então eu particularmente fujo da IA para essas coisas, para análise de fotografias. Não existe IA no meu trabalho. Mas tem gente que trabalha com isso. E eu acho que a IA pode sim ser um ganho posterior. Tipo, fazer a parametrização que eu preciso, a IA pode me ajudar. Porque ela tem sistemas já embutidos da própria IA que podem sim fazer um dashboard, uma sistemática de frequenciamento, de estatísticas. A IA pode fazer isso com a maior facilidade, mas não a análise de fotografia. Eu sou contra. I'm sorry. I'm asking about this because images, 10 minutes. yeah. Okay? Images becomes a lot of from day to day, and of course you are not able to do it like manually, like you're at yourself. Could be a problem. A imagem, pelo volume que existe e pelas técnicas, você não consegue fazer um batch disso com muita velocidade sozinha, uma pessoa só. Because when I research crop cycles, I'm asking from Russian agency the satellite photography from that place exactly for that time, officially, and I get an answer. Can you believe they haven't satellite on this area? Ele pergunta sobre os crop Sim. cycles, sobre as imagens, ele pergunta ao governo, to the government, Yeah. sobre aquele local, mas eles não têm
they don't have it. You don't have Right. for this area. They don't have for this area. Não tem para essa área. O que? A é a fotografia? fotografia que específica que ele está questionando a respeito sobre a geografia do local. Yeah. Entendi. E o conteúdo a foto em si. Não tem como é. comprovar. É. Sorry, one more? Não tem como comprovar. É isso. They cannot prove it. They do not have a way to prove it. Yeah, actually, Is that correct? Actually, no, they haven't the photography, especially for that area. I mean, Russian satellites, they do not have. But I found foreign satellite which has the picture, but low quality. And the problem of the satellite that they're covering photo with clouds, and the clouds was inside of that place. Uhum. Eu não entendi. Alguns, às vezes os russos não têm, mas tem outros satélites que têm as fotos. E essas fotos às vezes não têm a resolução perfeita ou boa o suficiente, porque tem muita nuvem. Sim. And possibly, it's the next question. We should get a kind of foundation which can accumulate the money which we can pay for these special satellite images, which is close to real life, to understand everything much better, much faster, and with much more details. E você acha que pode haver em Brasil, you mean? I mean, globally, it doesn't matter. No mundo, um sistema que possa analisar essas fotografias com mais detalhes, com mais precisão, para poder divulgar a informação para as pessoas poderem... O próprio site da NASA faz isso desde 1960. É óbvio que eles fazem esses trabalhos. O mesmo trabalho que eu faço. Porque se a fotografia é feita com o foco direcionado para isso, eles estão estudando, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas não divulgam. Is this correct? Okay. More or less. More or less. Repeat it then. Repeat a little bit. Yeah. NASA makes the photography especially for their needs, but if you need a special slice for photography, they cannot provide you with, especially for the dates, because they photography like each day for one place. You can see when exactly crop cycles appearing, for example, or something other things. I do mean this way. Que as fotos são tiradas diariamente, mas se você quiser um detalhe específico daquelas fotos, de um dia específico, como é que você pode fazer para conseguir isso com a NASA? Não consegue. Não consegue. Neste site que eu faço, eles disponibilizam diariamente as fotografias. 1 milhão de fotografias. Porque são frames fotográficos, né? Então, enquanto eles estão lá em cima, eles estão tirando fotografias. Mas você acertar a data do que você quer, a localização do que você quer, com alguém lá em cima, isso também não é muito fácil. Tem que dar essa coincidência. Esse é o problema do meu trabalho. Porque, por exemplo, eu comecei o trabalho com o caso Varginha. Eu uni o espaço ao caso Varginha, mas porque havia um âmbito de dias, do dia 11 ao dia 20. Então, eu tive 9 dias para procurar as imagens que eu queria lá em cima. E me demorou muito tempo para eu conseguir achar. Mas eu consegui acertar a data com o espaço. Mas isso não é fácil de fazer. Um crop circle na Inglaterra é difícil. Eu já tentei. Okay, great. And Adriana, the last question. 5 minutes. Yeah, the last question. If you have a chance to get some more new information from Russia, I don't know which way, but our channel is watching in the government. I believe in it. What do you tell them for people which are watching this video in Russia? How can help you in your research way, in your research job?
com relação às imagens geradas na Rússia, Uhum. se você puder obter essas imagens das fontes da Rússia, como isso pode ajudar? Pode me ajudar muito, porque eu vou poder fazer o mesmo trabalho com outros tipos de câmera, outras resoluções e de outras missões. Porque quando conseguimos ter duas imagens de ângulos diferentes, não há dúvida. Okay. So if the people would like to help with new photos or new catalogs, they can enter to your website, or how they can do it? Se eles quiserem, como é que eles fazem para acessar esse material no seu website, no seu Ok. portal? Eu tenho um canal no YouTube, canal no Facebook e no Instagram. Mas no YouTube, meu canal é adricastro.pesquisas. Eu coloco todas as minhas análises eu coloco lá. E o catálogo mundial de fenômenos anômalos será noticiado lá. Eu já tenho, inclusive, muitos vídeos que eu já coloquei no canal que são de imagens que constam do catálogo. Só que o catálogo é muito maior. Eu preciso de uma plataforma que eu vá conseguir fazer a parametrização desses objetos que eu venho catalogando no catálogo. Quer dizer, eu venho registrando no catálogo. E o catálogo vai estar disponível, mas ainda vai demorar um pouquinho, porque eu preciso fazer um site que comporte tanto o sistema quanto as fotografias, que são muito pesadas. É isso. Okay. Anyway, if you would like to say something to Russian audience who is watching this interview, please share. Se você quiser falar alguma coisa agora para os telespectadores russos, a hora é agora para você falar. Muito obrigada por tudo, por essa oportunidade de mostrar o meu trabalho a todos. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada, Nikolai. Não sei se meu português está bom para falar os nomes de vocês, mas muito obrigada por tudo. E eu espero que essa conexão Brasil-Rússia se estabeleça por muitos anos e que venhamos a ter um pouco de descobertas para todos nós, boas para a nossa vivência. É isso. Obrigado. Graças. So, that's all. Você que achou. Feito.